Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para tratar de questões de interesse global. Eu vou começar o programa de hoje deixando uma pergunta no ar. Será mesmo que o dólar americano está perdendo valor? Esse é um assunto que gera polêmica, porque os chineses têm pressionado o mundo todo para quebrar a exclusividade da moeda americana nas transações comerciais. Por outro lado, os americanos defendem o dólar como um patrimônio, um tesouro nacional. E é por isso que nós convidamos a professora de Economia da PUC, Cristina Helena de Mello, para falar sobre esses assuntos. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E olha só, anote aí, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um JR Mundo novinho. Basta entrar nas plataformas digitais da Record TV, que sempre vai ter um programa por lá. Professora, antes da gente entrar nessa polêmica toda, vamos voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho de história. O dólar nem sempre teve essa hegemonia enquanto moeda internacional. A gente tem que voltar lá no começo do século XX para conseguir entender melhor isso aí, professora? Na verdade, o dólar ele substitui a libra antes mesmo dele se tornar uma moeda de reserva internacional e a gente ter a atual arquitetura financeira. A atual arquitetura financeira ela resulta de um acordo que foi feito em Bretton Woods logo depois da Segunda Guerra Mundial. É nesse momento em que o dólar se constitui como uma moeda de reserva forte e referência para todas as outras. Estados Unidos possuía, à época, uma grande quantidade de lastro em ouro e isso deixava a moeda dele uma moeda mais estável, mais confiável, mais forte e se estabeleceu naquele momento um sistema de câmbio com paridades fixas e a moeda americana como moeda de referência. Isso aí imediatamente já trouxe um benefício aos Estados Unidos, professor? Na época e agora, sim, mas na época eu diria que o benefício era menor, porque era necessário ter o lastro em ouro. A partir de 1973, quando a moeda americana deixa de ser uma moeda lastreada, né, uma moeda que não tem mais uma garantia ou uma referência no padrão ouro, no metal, isso passa a ser, de fato, um privilégio exorbitante, é o nome que nós damos para isso. Por quê? Porque os Estados Unidos passam a poder emitir moeda na quantidade que ele desejar, sem a necessidade do lastro em ouro. Ou seja, que vantagem, porque os outros países não têm essa prerrogativa de forma alguma. Não, não temos. Todos nós estamos num padrão monetário, sistema monetário, que a gente chama de sistema fiduciário. Fiduciário vem de fiducie, que é um dialeto italiano para significar fé. Então, as moedas valem porque acreditamos que elas valem, elas não têm lastro na economia real, né? Então, todos nós temos esse sistema monetário. Mas países menores, se emitem muita moeda para equilibrar os seus balanços de pagamento, desorganizam a vida econômica de seus países, inflação e crise. Então, esse de fato é um privilégio que é restrito à economia americana, um privilégio enorme. Professora, eu não me lembro na história recente de um episódio em que essa exclusividade, digamos assim, do dólar norte-americano fosse questionada. Isso aí, de fato, é um fenômeno recente ou já houve outros momentos na história em que isso aí foi ponderado? Não, vários momentos, vários. Então, logo depois de 73, quando perde o lastro, é um momento de questionamento sobre essa referência com relação à moeda americana. Foi o próprio Nixon que fez essa derrubada, né? Agora, 2004, eu acho que é um momento muito importante para a gente olhar, porque às vésperas de 2004, houve uma tensão muito grande entre Estados Unidos e China, Estados Unidos pressionando China para desvalorizar o dólar, para valorizar a sua moeda, para tentar equilibrar as contas comerciais entre China e Estados Unidos. E China, então, reage em 2004, fazendo um grande movimento, trocando títulos denominados em dólar por títulos denominados em euro. E ela promove um movimento entre vários bancos centrais que, olhando para esse movimento chinês e temerosos da perda do valor do dólar, começam a trocar também títulos denominados em dólar por títulos em euro. Então, esse é um momento que eu acho que é bastante importante, bastante simbólico, porque a reação americana ao movimento chinês foi começar a elevar as taxas de juros
para valorizar a sua moeda internacionalmente e começa aí se construir aquilo que a gente veio a conhecer como a crise de 2008. Porque ao subir a taxa de juros, vários dos empréstimos que foram feitos, as pessoas começaram a ter dificuldade de honrar seus compromissos. Ou seja, a bolha veio estourar 4 anos depois. 4 anos depois. Professora, nesse momento a gente vê China, Rússia, Brasil, por meio do próprio presidente Lula, questionando mais uma vez, essa exclusividade do dólar. Na verdade, o que é que pode estar por trás disso? Os países competem entre si. Então, estão todos brigando por mercado internacional. Então, vamos imaginar a seguinte situação hoje, né? A nossa moeda de referência, a moeda de reserva mundial é o dólar. Então, todas as vezes que os Estados Unidos, para estimular a economia local, desvalorizam a sua moeda, emitindo mais dólares, o produto americano fica mais barato, competitivo internacionalmente. Isso tira mercado de outros países que tentam competir com esse produto no mercado mundial. Então, o que está por trás é uma grande competição entre as nações por um mercado, um espaço maior no mercado global. Isso, de fato, pode trazer ou traz desvantagens aos países, professora, como os próprios que são aí os reclamantes, China, Brasil, Rússia, isso traz desvantagens nas negociações? Traz muitas desvantagens. China tem uma vantagem porque ela tem uma quantidade grande de reservas em dólares, ela pode manter um regime de câmbio desvalorizado para o yuan e com isso ela conquista um mercado global. O Brasil já não tem a mesma prerrogativa de uma economia como a da China, não tem o mesmo tamanho, então é como se a gente jogasse futebol num campo desnivelado, com um degrau no meio. Olha. É muito difícil. Mesmo empresas muito produtivas localmente não conseguem ter um preço competitivo internacionalmente por conta da taxa de câmbio. A China hoje nós podemos definir que é a principal, ela é de fato a protagonista nesse movimento? Ela tem encabeçado essa discussão porque ela foi muito pressionada a apreciar a sua própria moeda. Então ela sai à frente entendendo que a forma que ela tem de evitar essas pressões, soft policy que a gente chama, né, de acordos, etc., ela começa então a encabeçar um movimento para criar mercado para a sua própria moeda, né, para tornar a sua moeda uma moeda demandada por outros países. Então ela tem buscado acordos diretos de transação com moeda local, com yuan, e tem tentado fortalecer seu mercado de títulos. Então nós podemos entender as negociações recentes, as conversas do presidente Lula que teve na China, inclusive para colocar essa transação direta com os chineses como parte desse movimento já? Pode, com certeza. Essa é parte do movimento e dessa vez uma parte do movimento chinês com vários países, não só com a América Latina, mas também região da Arábia Saudita, Irã. A China vem fazendo movimentos para fazer vários acordos de troca de moeda direta. Agora, professora, tem como nós descontextualizarmos toda essa discussão monetária internacional desse fenômeno recente que nós estamos vivendo agora com a guerra entre Rússia e Ucrânia e também sobre as tensões envolvendo Estados Unidos e China em função de Taiwan, de toda essa reorganização da geopolítica internacional? Essa parte econômica seria uma espécie de braço dessa discussão também, desse fator? Essa pergunta é maravilhosa. Vamos lembrar que eu comecei dizendo que o acordo monetário internacional que dá base para o sistema, para a arquitetura financeira internacional, começa no pós-guerra. Que é o Bretton Woods em 44, que é o Bretton Woods. Né? Foi logo após a guerra, um momento em que os países tentavam conquistar mercados e tentaram fazer desvalorizações competitivas, né? Também tem um outro nome muito interessante que é como empobrecer o seu vizinho. Porque todos tentavam um espaço de mercado e com isso, obviamente, tiravam o espaço do seu país de fronteira. Mas hoje o que a gente enxerga também é uma disputa por um mercado global. Rússia é um país que sofreu uma sanção importante de acesso a transações em moeda, em dólar. É um país que possui reservas fortemente alicerçadas em yuan, né? Então ele tem uma composição de reservas com bastante yuans, então favorecido, portanto, por trocas diretas, se for para usar a moeda chinesa, né? E China, obviamente, por que China está no meio dessa discussão? Porque como China controla a sua taxa de câmbio
e ela mantém a sua taxa de câmbio desvalorizada, a moeda chinesa é barata e, consequentemente, o produto chinês é barato. E com isso ela ganha espaço mundial. Então, essa é uma questão que coloca a China no palco para essas discussões. Então, discutir Taiwan é uma forma de dizer para a China, vamos conversar. Agora, professora, a alternativa a esse modelo hegemônico do dólar americano seria o quê? A criação de uma moeda neutra ou o estímulo a negociações bilaterais? Qual talvez seria o caminho? Olha, a gente vem acompanhando isso já há algum tempo, né? A nossa aposta era de uma regionalização do sistema monetário, né? Com acordos bilaterais. Então, eu acho que é isso que a gente está assistindo se construir, mas muito rapidamente a gente hoje tem novos formatos de negócio através de plataformas digitais que não têm fronteiras geográficas, com moedas que também são moedas diferentes, que a gente chama de criptoativos. Né? Então, esses criptoativos, eles também não têm uma emissão nacional. Então, a gente está assistindo um redesenho desse sistema, com a tecnologia favorecendo algumas outras alternativas. Eu acho que está se desenhando, o que nós estamos falando é que é difícil de apostar num único sentido. A aposta anterior de uma moeda neutra era criar uma instituição, um modelo parecido com o do Fundo Monetário Internacional, com aportes de recursos monetários dos países e, como contrapartida, uma emissão de uma moeda que pudesse ser usada internacionalmente. Esse eu acho que é um modelo mais difícil hoje de se construir. O que poderia talvez acontecer entre Brasil e Argentina, talvez estaria dentro desse contexto também? Brasil e Argentina já têm um acordo de troca direta de moeda. Né? O que a gente vem discutindo bastante hoje, dentro do Mercosul, é o regime tarifário. Professora, desde 2016, o dólar perdeu cerca de 11% na sua participação em moedas de reserva. E isso acabou piorando naturalmente depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu quero até citar uma frase aqui do Elon Musk, dando aspas para ele, dizendo o seguinte: se você usar demais a moeda como arma, outros países vão parar de usá-la. Fecha aspas. Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Quando você usa o dólar como uma arma, no caso específico da Rússia, você coloca em alerta todos os países de que isso é uma arma que pode se voltar contra si mesmo. Então, de fato, isso cria espaço para que todos comecem a pensar em alternativas, né? Um plano B para escapar dessa arma que pode estar apontada para todo mundo. Então, essa eu acho que é uma situação bastante crítica e, de fato, coloca o dólar aí diante de um cenário que coloca para os demais países a necessidade de criação de alternativas. Professor, a Rússia, inclusive, usou reservas de ouro para conseguir driblar essas sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Tem esse caixa. Não. Mas a maior parte dos países tem uma política aprovada sobre como fazer a composição de suas reservas. Certo. Então, hoje, em torno das reservas mundiais, 50% estão em dólares, nos mais variados países. Mas os países costumam compor as suas reservas com ouro, com dólar, com ativos denominados em euro, ativos denominados em outras moedas. Então, existe uma possibilidade de uso de outros recursos que não apenas o dólar. É que ele ainda em termos de composição, hegemônico, ele está em torno de 50% das reservas globais. E aí que os chineses também querem entrar, colocando a moeda deles nesse lastro. Exatamente. Não Eles querem aumentar a participação da moeda chinesa e de títulos denominados em moeda chinesa na composição das reservas mundiais. Professora, como é que a gente vê nesse momento a economia americana? Fala-se inclusive em recessão. Como é que eles estão por lá? Olha, a economia americana tem alguns desafios já há alguns anos. Uma indústria que perdeu competitividade, uma mudança na organização comercial com a qual eles estavam acostumados em função da pandemia, em função do novo cenário global. Então, hoje há um grande desafio para os Estados Unidos. Quais são? O de retomar o papel da indústria, o de reequilibrar a sua balança comercial, suas transações internacionais, o de elevar o teto da dívida para poder manter o financiamento dos gastos públicos para promover essa mudança e fazer o enfrentamento da inflação.
porque também nos Estados Unidos os preços subiram significativamente. Professora, agora vamos para o outro lado do globo. A mesma pergunta: como é que está a economia chinesa? A economia chinesa sofreu com a pandemia, vem sofrendo com a pandemia, mas vem mostrando um dinamismo sempre muito maior. Ela ocupa espaços estratégicos na indústria de equipamentos pesados, ela não está desatenta às novas formas de comercialização de produto através das plataformas, ela está bastante atenta à discussão da sua inserção digital, né, de uma regulação do seu mercado digital. Então, a economia chinesa vem avançando mais significativamente do que outras, e mais agressivamente e mais estrategicamente. A senhora acredita que nesse quesito os chineses têm conseguido evoluir, não só necessariamente na quantidade da moeda chinesa nas reservas, mas também quanto no quesito mentalidade do mundo passar a enxergar a moeda deles enquanto uma possibilidade nas transações? Você acha que eles conseguiram dar passos significativos? Veja, eles vêm tentando bastante, mas não ainda, né? Ainda há o que é necessário para que isso aconteça? Estabilidade monetária, transparência nessa gestão. Algo que lá é meio difícil, né? E essas questões, e um mercado de títulos fortalecido, com forte liquidez para esse ativo. Então, eles precisam conquistar esse mercado de títulos e aumentar a demanda pelo yuan. Eles vêm fazendo um grande esforço, mas quando a gente olha os dados do FMI, a gente percebe que há uma estabilidade nesse comportamento, ou seja, eles não conseguiram avançar significativamente. Mas vem fazendo gestões para que isso aconteça, e uma delas é tentar fazer os acordos bilaterais de transação de moeda direta para aumentar a demanda por moeda e, com isso, estimular os países também a manter parte das reservas, ampliar reservas em títulos denominados em yuan. Professora, existe uma narrativa, um discurso americano, inclusive encampado por Hillary Clinton, que os republicanos, ou parte deles, no Congresso, eles acabariam sendo, de certa forma, não vamos dizer reféns, mas eles estariam caindo na conversa do presidente chinês e encampado um pouco essa ideia, trocando um pouco de lado e, enfim, olhando mais para a moeda chinesa e nem tanto para a americana. Como é que a senhora vê isso aí? Na verdade, o discurso da Hillary Clinton se dirige à parte do Congresso que não quer ampliar o teto da dívida pública americana, certo. Entende que o liberalismo econômico, né, e uma diminuição do tamanho do Estado são melhores para a economia, e ela olha estrategicamente, vendo que China tem um Estado que conduz a sua economia dentro de um processo de planejamento para o crescimento econômico. Então, o que ela está dizendo, de certa forma, enquanto eles encabeçam o processo e direcionam o processo, nós estamos discutindo aqui e acreditando que o processo se construirá naturalmente através das forças de mercado. Então, ela entende que isso cria um palco para que a China possa prevalecer como um país que conquiste mais espaços no mercado global. Ou seja, ela está intuindo também que os americanos precisam ser mais combativos, mais ativos nisso. E ter uma estratégia certo. De enfrentamento e de inserção da sua economia. Agora, professora, pelas suas análises, pelos seus estudos, como é que você vê esse panorama? Estamos num momento diferente em relação a todos os outros que já estivemos no que diz respeito a essa questão do dólar? A senhora acredita que agora, esse peso chinês, com uma economia muito mais consolidada, com os BRICS, talvez até mais fortalecidos, a senhora acredita que, de fato, a possibilidade agora dos chineses é maior do que em momentos anteriores? Vamos lá. Há duas questões aí colocadas. Uma delas, sim, a gente vem sofrendo alterações muito significativas. Esse é um momento único, né? Um momento pós-pandemia, uma coisa inimaginada. Um momento com novas tecnologias, uma mudança em termos de transformação digital. Um momento de reconfiguração de cadeias de valor internacionais. Um momento de guerra, Ucrânia e Rússia. Enfim, a gente tem um desenho, uma combinação de fatores que é única. E talvez isso pudesse favorecer a China. Mas tem uma questão que eu acho que coloca a China hoje numa outra condição. Se o mesmo cenário acontecesse no passado, eu diria, favorece a China. Hoje, eu não tenho tanta clareza.
China, durante um certo momento, teve um impacto muito grande e positivo em países da América Latina e de África, por encomendar produtos, por contribuir na construção civil, em infraestrutura, por elevar preços de matérias-primas, por ser uma forte compradora de matérias-primas, ela teve um impacto muito positivo nessas economias. Ocorre que esse impacto ele não permanece, então os preços subiram e se estabilizaram. E hoje China ameaça mais e tira mais mercado dessas economias com as grandes plataformas comerciais do que ela contribui para o crescimento. Então, à medida que ela tenta melhorar a sua posição e sua negociação em termos de moeda, ao mesmo tempo, ela enfrenta uma agenda de outros acordos com esses países que também têm suas estratégias de inserção global, também querem se posicionar nesse mercado. Então, não é tão bom como foi no passado, mas, de fato, há aí um contexto que pode favorecer esses acordos bilaterais e um crescimento da participação do yuan no mercado global. Ainda no contexto da guerra Rússia e Ucrânia, como é que a senhora vê essa situação, digamos assim, que já não é mais velada, mas esse apoio formalizado e que os chineses deram aos russos até antes de começar a guerra? Isso acaba gerando uma certa desconfiança ao ponto do mundo falar, ah não, agora não é hora de vocês quererem tudo isso, até pelas posições que veladamente estão tomando. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Recentemente a gente viu uma declaração bastante também conflituosa com relação à Rússia e à Ucrânia, e me parece que todos têm uma posição muito desfavorável à Rússia. Então, esse alinhamento com a Rússia, de fato, ele tem uma conotação que não é positiva no sentido de avançar com a moeda chinesa no mercado global. Professora, agora, a senhora vê alguma desvantagem nessa derrubada da exclusividade do dólar e outros tipos de negociações surgindo? Teria algum problema? Pensando no Brasil, por exemplo. Vamos lá. Hoje, fazer política econômica olhando para uma moeda de reserva já é bastante desafiador. Por quê? Porque os tempos, as velocidades no momento de transformação digital são muito mais rápidos. Agora imagina isso num cenário plural, com várias moedas, vários países, né, mudando suas governanças, mudando suas políticas monetárias. Então, cada vez mais esse é um cenário que fica mais complexo, mais desafiador e que a gente tem que ter mais atenção. Vamos ver no que vai dar, né, professora? Vamos ver o que vai dar. Tá joia. Professora, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo aqui no JR Mundo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O JR Mundo, então, vai ficando por aqui. Lembrando, então, que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novinho em folha nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.